Esse vídeo aqui tá sendo gravado no Carnaval de 2024, porque eu quero contar uma coisa que aconteceu comigo no Carnaval de 2023, que envolve um boyzinho que eu fiquei. E as coisas não terminaram tão bem. Ano passado, um pouco antes do Carnaval, eu acabei tendo um date com um cara. E a gente saiu pra jantar, o jantar foi ótimo, o papo foi excelente e rolou muita química entre nós dois. No final da noite a gente acabou se beijando e ele deixou claro que ele ficou até surpreso, porque ele não foi pro date esperando me beijar. Eu talvez já tenha ido um pouquinho, talvez eu já tenha ido na intenção. A gente começou a desenvolver uma dinâmica de relacionamento e, importante, eu não tô falando de relacionamento no sentido namoro, eu tô falando de relação. Isso quer dizer, a gente se falava o tempo todo, a gente se falava todo dia. E a gente tinha uma dinâmica de estar sempre ali, um compartilhando a vida com o outro pelas redes sociais. E vocês sabem o que eu penso sobre esse tipo de coisa. Eu acho que a gente tem hoje em dia um sistema que eu acho bem problemático, que é, se eu não tô namorando com a pessoa, eu não devo responsabilidade afetiva a ela. E eu acho isso um erro. Eu acho que se você tá se envolvendo com alguém, independente do título, seja um namoro, seja um noivado, seja um casamento, você deve responsabilidade afetiva a essa pessoa. E responsabilidade afetiva não necessariamente quer sempre dizer justificativa, mas quer dizer que você deve um mínimo de respeito àquela pessoa que tá com você naquele momento. Até porque pra mim eu nunca entendi muito esse sistema de o que muda de um namoro pra um noivado, pra um casamento. Claro, em termos legais existem coisas aí, mas eu falo, no geral, você continua se relacionando com a pessoa. Enfim, pra mim essas coisas ainda ficam meio nebulosas. Eu fui conhecendo esse boy e, isso é importante deixar muito claro, eu realmente Falhei. porque ele veio de uma outra relação de muitos anos e ele deixou muito claro que ele não queria uma relação naquele momento. E eu falava assim, Sim, não, claro, tá certo, tá certo. meio que varrendo pra debaixo do tapete, porque eu de fato tava me envolvendo com esse menino. E acontece que no carnaval do ano passado teve um momento que eu tava com uma galera em um bloquinho e eu encontrei ele sem querer, a gente acabou se encontrando. A gente ficou, deu uns beijos ali e até que em determinado momento ele falou, olha, eu tô querendo seguir sozinho. E eu falei, vai lá, gato. Eita! Fica à vontade. Tava pegando uma galera naquele bloquinho também, então... E ele sempre deixou muito nítido que ele queria esse espaço, que ele não queria se envolver exclusivamente comigo. E eu não me considero uma pessoa monogâmica, então isso estaria super tranquilo. E essa nossa dinâmica continuou nesse lugar, onde a gente compartilhava várias coisas, compartilhava vivências do dia a dia. Porém, ele sempre deixava muito claro que ele não buscava uma relação. Até que um dia teve uma festa na casa de um amigo. E eu convidei ele pra ir, perguntei pro meu amigo se esse cara podia ir. O meu amigo liberou e eu levei ele. E aí a gente ficou junto nessa festa, eu apresentei ele como o fulano de tal. Meu Deus, eu quase soltei o nome. O processinho vem. Apresentei ele pros meus amigos gostaram dele, a gente ficou todo mundo numa vibe muito gostosa, ficamos todos loucaços e nos divertimos a valer. Porém, no dia seguinte, quando eu tava aqui em casa, eu tava sentindo um pouco de angústia e eu resolvi fazer um dos meus rituais. Se você não sabe, eu sou da bruxaria. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, dá uma olhada lá. E no meio da minha meditação, no meio dos meus rituais, eu pedi um apontamento. Eu falei, se for pra eu ficar com essa pessoa, me mostra. Se não for pra eu ficar com essa pessoa, me mostra. E adeus as energias do universo, é certeiro com essas coisas, né? Não à toa, depois de 5 minutos que eu terminei o meu ritual e as minhas questões aqui, eu fui pra minha cama e chegou uma mensagem desse boy, falando que na festa do dia anterior, na hora que ele foi embora, ele beijou um dos meninos da festa. E aí eu sei que tem gente que vai falar, Diego, mas você é poliafetivo. mas dentro de todas as minhas relações existem regras. Se você quer entender mais sobre minha relação poliafetiva, veja o vídeo que eu fiz com o Raul, meu ex maravilhoso, que faz parte da minha banda hoje em dia, em que a gente fala sobre isso. E uma das regras que eu tenho na minha relação é que eu não me sinto confortável de ver a pessoa que eu estou me relacionando ficando com outra pessoa na minha frente. Porque isso me gera gatilhos, isso me gera coisas que eu prefiro evitar. E eu me respeito muito nesse sentido. E logo depois que eu fiquei sabendo disso, eu fui falar com esse meu amigo, e esse meu amigo, na hora, se demonstrou absolutamente arrependido, pediu desculpas
desculpas, disse que sim, rolou aquele beijo e que não deveria ter sido feito e que o certo seria ter me avisado naquele momento, um pouco antes, que eles queriam se beijar. O que, honestamente, eu não sei como eu reagiria, porque algo que me pegou muito fundo foi saber dessa informação no dia seguinte, porque isso me traz gatilho de traição, isso me traz gatilho de não confiança, coisas que eu já experimentei na minha vida em outras relações e foram terríveis. Então a verdade é que eu fiquei muito incomodado com essa informação chegar no dia seguinte, até mais do que o próprio beijo em si, porque, gente, beijo a gente beija, entendeu? Mas é claro que existia vários fatores, do tipo, esse boy tinha ido nessa festa com os meus amigos, convidado por mim. Esse boy foi apresentado como, olá, esse é o... Quase falei de novo. Que tá ficando com o Diego. Então eu achei um pouco de mau gosto, um pouco deselegante, um pouco de mau tom ele ter ficado com um amigo meu. E aí que as coisas começam a se desdobrar por um lugar que eu acho triste, que é... Quando esse boy me contou o que havia feito, eu senti que ele começou a colocar a justificativa da ação, ou seja, do beijo, em uma coisa meio mística, meio etérea, meio estávamos todos doidos e eu senti uma conexão. Quando o meu amigo simplesmente virou e falou: desculpa, eu errei, rolou o beijo, não vai acontecer de novo. Ponto. Eu prefiro que você assuma o teu BO e fale, fiquei, foi mal, que foi o que meu amigo fez, do que ficar tentando justificar por uma coisa etérea, que eu acho uma atitude bastante infantil e pouco honesta. Então, joga limpo. Fala que simplesmente você beijou porque você quis. O que não foi o que esse boy fez. Nas tantas, eu acabei não continuando minha relação com esse boy. Relação, olha. Mas era uma relação sim. Eu tô aqui falando o que eu falei no começo do vídeo. Existia ali uma relação. Depois de algum tempo, eu fiquei sabendo, por outros amigos meus em volta, que esse boy, e isso é simplesmente um achismo desses meus amigos e meu. Isso não é comprovado, tá? Uma amiga minha falou que esse boy tinha quase um comportamento de que estar com o Diego era quase um troféu. E essa é a pior parte disso tudo. Sendo uma pessoa que trabalha na internet e que... Gente, eu tenho muita noção do meu tamanho na internet, tá? Eu sei que eu não sou um influenciador ou um comunicador gigantesco, mas de vez em quando alguém me reconhece. Vocês sabem que eu amo isso, eu acho fofo. Então eu sei que eu tenho alguma relevância. Ela não é imensa, gigantesca, nem grande. Eu acho que ela é na medida que ela tem que ser, e tá ótimo. Porém, eu comecei a entender a diferença, e isso já aconteceu mais de uma vez. Tem pessoas que se aproximam do Diego CNPJ e não do Diego CPF. O que eu quero dizer com isso? A pessoa se aproxima de mim achando que o Diego é essa figura que vocês estão vendo agora. E olha lá o paradoxo. Achando que eu sou o que ela vê na internet. E eu não sou isso. O Diego de verdade é um Diego caótico, é um Diego cansado, é um Diego completamente desestruturado e com muitas coisas na cabeça e muitas coisas difíceis de lidar pra mim e pra quem tá comigo. Então, quando alguém se interessa por mim voltado na figura da internet, na figura do ator, na figura dessa imagem fake, é triste pra mim. Porque ela não tá interessada em mim. Ela tá interessada em um Diego que não existe. Em um Diego que é um arroba do Instagram. Um arroba do TikTok. Eu já fiquei com algumas pessoas que eu percebi que estavam comigo por um interesse estranho. Por um interesse não real. E eu contei essa história inteira pra trazer essa reflexão do quanto, às vezes, trabalhar com internet cria nas pessoas uma falsa sensação de uma imagem que ela é editada. Esse vídeo, ele foi inteiro editado por mim mesmo. Ou seja, esse vídeo tem uma luz aqui. E tudo que não funcionou, eu cortei na edição. Ou seja, eu só mostro na internet o meu melhor. Então eu entendo quando as pessoas falam, você é sensato, você é ótimo, mas a verdade é que é só o que as pessoas estão vendo, não é o que eu sou. Achei profundo, hein? Então, no fim, se você tá ficando com alguém, eu só te peço, seja honesto com essa pessoa. E se você quiser ficar com algum amigo dela, ou dele, ou dele, em alguma festa, avisa antes de fazer o ato, tá? Por experiência própria, não foi uma coisa boa não, tá? E a gente se vê no próximo vídeo, meus amores. Tchau!